Ei, minha gente, tudo bem? Eu publiquei no meu site nesta semana um texto sobre paralelismo sintático e aí eu recebi muitas perguntas sobre isso e aí então eu resolvi fazer um vídeo para que fique mais claro para você todos os aspectos sobre paralelismo sintático. Paralelismo sintático basicamente é uma a semelhança, uma organização de estrutura em que haja em uma coordenação em que haja semelhança, em que haja similaridade de estruturas em uma oração. E essas estruturas similares poderão tanto acontecer em relação a uma regência quanto à organização de uma oração. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês daqui a pouco e aí vocês vão perceber e vão compreender melhor como que acontece o paralelismo sintático, tá? Vamos lá? Vamos lá então. Como eu disse já, o paralelismo sintático é semelhança de organização de construção. Em uma coordenação de estruturas deve ser usada a mesma organização. Como assim? Analisou o pedido e como os jovens devem comportar-se. Veja, aqui eu tenho uma estrutura que é nominal, o pedido, analisou o pedido. E como os jovens devem comportar-se é uma oração. Muita gente nem percebe isso, né? Acha que são dois complementos do verbo e tá tudo bem. Mas a questão é que aqui é um substantivo e aqui é uma oração, não há paralelismo. E aí então, analisou o pedido e a possibilidade de comportamento dos jovens. Ou, posso até ir direto, né? Analisou o pedido e o comportamento, eu poderia falar aqui direto, e o comportamento dos jovens, né? Mas veja, há substantivo e há substantivo, tá? Olha uma outra frase, muito comum em decisão, em petição. Requer a reconsideração da decisão e que o recurso seja provido. Semelhante ao outro caso, né? Aqui é um substantivo, a reconsideração, e aqui é uma oração para esse verbo. Não há paralelismo. Aqui agora eu transformei todos para oração, Requer que seja reconsiderada a decisão e que o recurso seja provido. Tá vendo? São duas orações que completam o verbo. Outro exemplo, vivo para te amar e para que seja feliz. Qual é o problema agora? Aqui essa oração está com o infinitivo, ou seja, essa oração é reduzida. Aqui não, para que eu tenho uma locução, né? Eu tenho aqui uma estrutura conjuntiva e aí então não há semelhança aqui de oração. Então eu posso transformar as duas em orações reduzidas. Então vivo para amá-lo e para fazê-lo feliz. Tudo bem? Então aqui é a oração reduzida, aqui é a oração reduzida, tá bom? Próximo, ame e obedeça aos pais. Muito comum. Outra frase, entro e saio da sala. Mesma coisa, sem paralelismo, O verbo amar é verbo transitivo direto. Quando eu amo algo ou alguém. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Eu obedeço a algo ou a alguém. Aos pais, então, só pode ser complemento de obedecer. Entro e saio da sala. Da sala complementa só sair. Não pode complementar entrar, porque quando eu entro em, não entro de. Então, eu não posso colocar esse complemento e achar que pode ser para os dois. Qual é uma das opções? Amo os pais e lhes obedeço. Agora sim, os pais se refere a amar e lhes se refere a obedecer. Então agora há sim paralelismo. Tudo bem? O juiz sempre foi paciente, adjetivo. Compreensivo, adjetivo. E teve disposição. Oração. Qual é uma sugestão? O juiz sempre foi paciente, adjetivo. Compreensivo, adjetivo. E disponível, outro adjetivo. Tudo bem? Agora tem paralelismo. Aí, aqui eu coloquei algumas estruturas que favorecem o paralelismo, mas a gente precisa ainda ter essa noção de que eu preciso colocar estruturas semelhantes. Não só, mas também. Então, não só sugeriram melhorias, mas também fizeram investimentos. Veja, verbo, verbo, oração, oração. Quanto mais. Então, quanto mais se estuda, oração. Mais se diminui o quesito sorte. Então, tudo oração, tá vendo? Tudo verbo. Primeiro, segundo. Primeiro é preciso reflexão. Segundo, é importante agir, Oração, oração também. Então, essas estruturas que eu trouxe para vocês me mostram, me induzem a fazer uma estrutura paralela.
Seja, seja. Aqui eu coloquei essa estrutura porque é muito comum nesse par de alternativas eu colocar um seja ou, por exemplo. Então, seja homem, seja mulher, todos devem cuidar da casa. Algumas pessoas colocaram essa frase, seja homem ou mulher. Não, tente colocar o quê? Seja. Então, seja homem, seja mulher, estruturas paralelas. Por um lado, por outro. Então, por um lado, fica evidente que o ato é ilegal, oração. Por outro, deve-se considerar a intenção do autor. Então, aqui ó, eu coloco duas opções, né, duas ideias que são que vão se complementar, mas eu coloco duas orações. Outra, e por fim a última estrutura, é essa correlação verbal, que também se refere ao paralelismo, que é quando eu tenho, por exemplo, aqui na correlação verbal, por exemplo, um verbo que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, que se combina com o verbo no pretérito imperfeito, no futuro do pretérito. Né? Saberíamos. Se ela falasse mais, saberíamos de tudo muito antes. Falasse é o pretérito imperfeito subjuntivo e saberíamos é o futuro do pretérito, né? Então, se ela falasse mais, saberíamos de tudo. Saberíamos de tudo muito antes. Então, esses dois tempos verbais, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito, eles se combinam. Favorece também o paralelismo, né? Então, eu iria se eu soubesse, né? É uma combinação muito frequente, tá? Eu fico por aqui. Minha gente, me lembrei agora de uma outra estrutura de paralelismo, que é quando eu faço uma enumeração. Então, quando eu faço, por exemplo, uma enumeração depois de 2 pontos, e eu vou colocar várias orações, verifiquem se essas construções, então, são obrigações do chefe. 2 pontos. 1, cuidar da sala. 2, gerir a equipe. Viu que eu comecei cuidar, gerir com verbos. Agora, se eu tivesse falado assim, cuidar da equipe, 2, e colocasse no item 2, observações à equipe. Observações é substantivo, cuidar é verbo, não houve paralelismo. Então eu tenho de fazer as estruturas, quando eu faço uma enumeração, também respeitando o paralelismo. Tá bom? Fico por aqui, minha gente, e até a próxima semana. Um beijo, muito obrigado pela sua companhia.